Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou agora explicar para vocês o exemplo que está no mapa mental sobre números diretamente proporcionais, tá? Tem dois exemplos no mapa que eu falei que eu vou fazer com vocês por vídeo e vocês terão que anotar no caderno de vocês e enviar junto com a atividade, ok? Então, o primeiro exemplo que eu vou resolver é de números diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. O que significa o número ser diretamente proporcional? Quando eu falo que o número é diretamente proporcional, significa que as razões entre os números têm que sempre dar o mesmo valor, tá? Mas como eu vou descobrir se esses números aqui são diretamente proporcionais a esses, se eu não tenho o valor de x e y, tá? Então, primeira coisa, eu vou ter que descobrir quanto vale o x e quanto vale o meu y. No exercício, ele fala que o número 6, 8 e 16 é diretamente proporcional aos números 30, x e y, respectivamente. O que significa isso? Na mesma ordem que está aqui, é a mesma ordem que eu vou fazer a minha razão, a minha proporção, tá bom? Então, o número 6, ele é proporcional ao número 30. Então, eu vou montar aqui a minha primeira razão. Deixa eu trazer mais perto aqui para vocês. Então, a minha primeira razão é 6 para 30. Quando a gente fala que as razões são iguais, então a gente sempre vai separar elas por um tracinho, pelo sinal de igual, ok? O número 8, ele é respectivamente proporcional ao x. Então, o número 8 é proporcional ao x, tá? E o número 16, ele é proporcional ao y. Então, o número 16 é proporcional ao y. Tá, já fiz aqui todas as minhas razões e minhas proporções. Mas como eu vou fazer para descobrir o x e o y? Reparem que só uma dessas razões tem número nos dois, tanto em cima quanto embaixo, tanto no meu numerador quanto no meu denominador. Então, como todas as razões são proporcionais, quer dizer que elas têm que dar sempre o mesmo valor, então eu vou poder igualar esta razão para esta, porque é a única que tem valor, ok? Então, o meu primeiro passo aqui, eu vou fazer 6 está para 30, assim como 8 está para x. Agora, a gente vai fazer uma multiplicação. Como que vai ser essa multiplicação? É uma multiplicação cruzada, tá? O número que está aqui em cima, eu vou multiplicar com o número que está aqui embaixo, ok? E o 30 eu vou multiplicar com o número que está em cima. Então, eu fiz uma multiplicação em cruz. O de cima multiplica com o de baixo multiplica com o de cima, tá? Aí vai ficar assim. Então, vai ficar 6 vezes x é igual a 30 vezes 8, ok? Então, 6 vezes x é igual a 30 vezes 8. Agora, eu vou resolver as minhas multiplicações. 6 vezes x é 6x. 30 vezes 8 é 240. Ok, agora eu quero descobrir o valor do x. No 8º ano, a gente fez bastante coisa sobre sisteminhas ou resolver equações com letras, ok? É onde vocês começaram a ter a parte de letras na matemática. Então, aqui entre um número e uma letra é sempre uma multiplicação. Só que eu quero deixar o meu x sozinho. Então, eu vou copiar ele aqui. Vou copiar o meu 240
E o meu 6, eu vou trazer ele para cá. Como que eu vou trazer o meu 6 para cá? O inverso da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o meu 6, ele vai estar dividindo o 240, ok? Então, x é igual a 240 dividido por 6. 6 vezes quanto que dá 24? 4. 6 vezes quanto que dá 0? 0. Então, meu x vale 40. Ok, já encontrei o valor do x. Agora eu vou encontrar o valor do y. Como que eu vou fazer para encontrar o valor do y? Vou usar a mesma proporção que eu tenho aqui em cima, tá? O 6 para 30, agora eu vou igualar a 16 para y, ok? Então, eu vou fazer aqui do ladinho. Então, agora eu vou encontrar o valor do y. Então, 6 está para 30, assim como 16 está para y. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer a multiplicação em cruz, tá? Então, 6 vai multiplicar o y e o 30 vai multiplicar o 16, tá? Então, vai ficar assim. Vou puxar aqui a setinha. Então, eu vou ter 6 vezes y é igual a 30 vezes 16, tá? 6 vezes y, 6y. 30 vezes 16 é 480, tá? Então, tenho que pensar da mesma forma. Aqui eu tenho uma multiplicaçãozinha, mas eu quero deixar o meu y sozinho. Então, eu vou copiar o meu 480 e o meu 6, ele vai vir dividindo o meu 480, ok? Então, y é igual a 480 dividido por 6 é 80. Ok, eu encontrei os meus valores de x e os meus valores de y. Só que eu quero confirmar que os meus números são proporcionais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em cima e vou copiar as minhas razões agora, substituindo o x e substituindo o y. Então, eu vou pôr ela aqui. A minha primeira, 1, 2, 3 razões que eu tenho, tá? Então, 6 para 30, 8 para 40 e 16 para 80. Agora, como eu vou descobrir que elas são proporcionais? Eu tenho que simplificar as minhas razões, tá? Se eu simplificar e ela chegar no mesmo valor, significa que elas são diretamente proporcionais. Então, aqui em cima, eu posso dividir os dois números por quanto? Posso dividir todos por 6. Se eu dividir todos por 6, 6 dividido por 6 é 1. 30 dividido por 6 é 5. No segundo caso, eu posso dividir todos por 8, tá? Então, se eu dividir 8 por 8 é 1, 40 por 8 é 5. Pelo menos as duas primeiras já são proporcionais. A terceira, eu posso dividir tudo por 16. Então, vai ficar 16 dividido por 16 é 1. 80 dividido por 16 é 5. Então, todas as minhas razões são proporcionais e os números que eu encontrei para x e y também são proporcionais, ok?